Oiê, a Mari tá entrando. Olá, Oiê, tudo bom? pelo menos assim a gente se vê, né? Pois é, faz tempo, né? Senão a gente só se fala, mas não se vê. Verdade. E Tem aí, jeito. Tudo bem, e você? tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo O pessoal bem? tá Como vocês entrando. estão? Sim, Esperar um minutinho. Ó, alunas entrando. A Bruna. muito bem-vindos. Também tem pessoal da minha turminha aí também. Que Que bom. bom que vocês estão aqui para escutar esse assunto que é bem importante. É. Eu acho, Mari, que vem muito de encontro com um monte de coisa que, assim, né? Depois que mudou o DSM-5, que chegou o DSM-5, acho que as coisas começaram a falar um pouquinho mais de TEA, né? Porque mudou a forma de olhar para o espectro. Eu acho que vem bastante de encontro do que muita gente tem curiosidade de saber, até mesmo os profissionais. Eu fiquei muito perdida quando saiu o DSM-5, vou ser muito sincera, porque tinha muita informação, né? Então, acho que vem bastante de encontro essas informações que a gente vai falar com um monte de coisa que aconteceu há pouco tempo. Que nem faz tanto tempo assim que saiu, né? Isso, exatamente. Algumas informações conflitantes, né? E algumas informações vão se somando, né? Então, de encontro A e ao encontro D, Sim, 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 das sim. duas formas, né? Então tá. Eu acho assim, a ideia da live era a gente falar de dois aspectos bem importantes e marcantes de forma até visual, né? Quando a gente olha uma criança com TEA, que são tanto a questão do sentar em W, quanto a questão dessa criança talvez andar na ponta do pé. Só que a gente sabe também que isso pode ser outras crianças, né? Outras situações, na verdade a palavra seja situações, outras situações podem levar a esses dois pontos, né? E eu acho que a gente poderia começar a falar do andar na ponta do pé, né? Que tem diversas nomenclaturas, e enfim, a gente pode discutir até um pouquinho sobre elas. E aí depois a gente entra na questão do andar em W, de sentar em W. Então, andar na ponta do pé. Então, o que faz eu diferenciar quando eu olho para uma criança com TEA e eu falo, esse andar na ponta do pé é característico do TEA. Você sabe que você tocou num ponto bem importante. É importante um profissional entender tanto do sistema sensorial quanto do sistema motor para descrever e acompanhar essas alterações específicas do TEA, mas também que são comuns em outros contextos, então, em outros tipos de lesão cerebral ou de alterações genéticas. Certo. Então, por exemplo, o andar na ponta dos pés, que na literatura a gente encontra em inglês como tiptoe walking, e em português, a gente estava até conversando hoje mais cedo sobre isso, né? Vamos chamar de pés equinos, esse termo é adequado, esse termo é ruim, né? É inadequado. Mas o fato é, como você até disse em conversas nossas anteriores, que é um termo bastante usado, né? Uhum. Então, andar nas pontas dos pés, ou andar com apoio nos antepés, ou pés equinos no caso, né? Lembrando que no TEA nós não vamos ter, salvo em raras exceções em casos de algumas síndromes genéticas, o componente espástico. Então, não é Sim. aquele equino completo com a inversão do tornozelo igual da paralisia cerebral, né? Eu acho que vale um comentário que quando a gente fala que nós não gostamos de utilizar o termo pé equino, ele é muito utilizado na ciência, ele é muito utilizado entre até mesmo as nossas formações, lá quando a gente se formou, se falava de pé equino, pronto, não dá para falar de outra forma, né? Uhum. Então, se você procurar em artigos, se você procurar muita coisa, você vai encontrar essa palavra. Então, é Isso, só para entender que a forma mais fácil de achar talvez seja essa, mas talvez não seja mais gentil de falar. isso, assim como a paralisia cerebral, enfim, né? É. Poderíamos ficar horas, né, discutindo
terminologia. Mas eu acho importante frisar isso, né? No caso do TEA, muitas vezes o tônus está normal e 50%, vamos, assim, grosseiramente, vai, metade dos casos o tônus estará normal e na outra metade estará diminuído. Então, no caso, existe uma instabilidade de tornozelo bastante importante pelo não recrutamento dos músculos adequados, então não existe um ajuste adequado ao terreno. O que acontece numa instabilidade postural desse tipo? Qualquer pessoa, pessoa sem TEA, né? A pessoa com desenvolvimento típico, muitas vezes ela vai usar uma estratégia de fazer garra ou de ir mais para o antepé. Por quê? Porque esse deslocamento para o antepé vai aumentar essa resposta extensora, vai aumentar o tônus extensor como um todo. Então, numa pessoa com baixo tônus, é uma reação... É uma estratégia. Exato, de equilíbrio. É uma estratégia fisiológica. É o que sobrou aí do sistema. Então, eu acho importante, eu dou aula, você também, então a gente tem todo esse viés de buscar lá nas bases do controle motor, do controle neural, né? Eu falo muito isso, acredito que você fale muito isso também no seu dia a dia, né? Mas isso de voltar para o básico é o que nos permite conduzir o nosso raciocínio clínico de uma forma mais correta, né? Senão, nós viramos técnicos. Como é que nós vamos tratar a flexão plantar? Nós vamos fazer aquele script. E aí nós vamos errar. Porque nós vamos tratar o paciente, por exemplo, com paralisia cerebral que anda na ponta do pé, igual o paciente com Duchenne que anda na ponta do pé, igual o paciente com TEA que anda na ponta do pé. E daí a gente vai se frustrar, porque a gente vai dizer que o nosso paciente com TEA não evolui bem, não responde. Sim. Né? Então, quando eu falo desse back to basics, né, vamos voltar lá pro controle motor da Shumway Cook e da Vulacote, né? Eu posso falar que eu estou me baseando nele, todo mundo já ouviu falar nesse livro, porque quando eu falo de integração sensorial, eu me refiro a essa integração sensorial, geralmente, deste livro, né? Porque às vezes a gente pensa na integração sensorial, que é comum o pessoal da TO trabalhar, né? Eu não estou falando disso aqui nesse caso. Eu estou falando da integração sensorial que está lá, que foi escrita pela Vulacote, que é uma fisioterapeuta, né? Pela Shumway Cook, que é uma neurocientista, assim como nós, né? Então, a gente acaba tendo uma identificação muito grande com essa bibliografia, com essas autoras, né? Acho que esse é um ponto importante da gente colocar aqui no início dessa conversa, né? E com base nessa lógica, né? Nesse arcabouço teórico, que eu me refiro às estratégias de tornozelo, de joelho, de quadril, e de tronco, membro superior e cabeça, se eu for pensar também até nos idosos, né? Que diante de uma instabilidade postural, muitas vezes, antes deles utilizarem a estratégia de tornozelo ou joelho, eles vão para um quadril, para um tronco, ou até diretamente para um agarrar, né? Alguma coisa mais perto, né? Quem trabalha com posturografia em idosos vê muito isso. A gente tem, até com paciente neuromuscular, né? Que a gente já trabalhou juntas em outras ocasiões. A gente tem faz a posturografia, tem aquela barra de apoio anterior, e quando o paciente ele é adulto, né? Neuromuscular, ou ele mais velho, quando ele oscila, ele né? Às vezes antes... Primeira coisa. Isso, exato. Então, ele não explora muito esse eixo antero-posterior de oscilação e ele vai direto nesse apoio mais das mãos. No paciente com TEA, num adolescente, eu posso ver uma estratégia dessa. Né? Então, por isso que eu estou querendo contextualizar, né, no ciclo de vida, como falamos aí em outras oportunidades também, né? Eu sei que a sua linha de pesquisa também explora o ciclo de vida, né, Thaís? E eu acho que é bastante importante a gente dizer que é uma estratégia que a gente pode ver num outro momento, um desenvolvimento típico, mas podemos ver, então, por um controle pobre, pelo baixo tônus, ou mesmo, vou falar de outras questões do repertório motor. Esse paciente não explora essa oscilação antero-posterior dos tornozelos, dos joelhos, do quadril, e ele imediatamente vai para quase, não é um grasping reflexo, né?
mas Tá. é um grasping como uma estratégia para equilíbrio. Para ficar muito claro aonde que vai se enxergar isso, você acha que, por exemplo, a partir de quantos anos a gente já começa a enxergar isso numa criança, né? Vamos lá, uma criança, você imaginou que ela talvez tenha tido um pequeno atraso ali no desenvolvimento, mas não muito significativo, tal. Esse cara começou uma marcha com 1 ano e meio, digamos assim, mais tardar 1 ano e meio, tá, e aí? E aí, quando que o pai e o terapeuta pode falar, opa, pera um pouquinho. Primeiro porque, assim, vamos deixar muito claro, para o fisioterapeuta, até, às vezes até mesmo para o terapeuta ocupacional, né, e para os outros profissionais, essa criança não chega novinha. Diferente dos carinhas que eu pego, que são os meus prematurinhos lá, que esse cara vem para mim do hospital, geralmente a criança com TEA não vem para gente com 1 ano. É muito difícil isso acontecer, assim, uma pensada, assim. Então, e aí, quando, né? Quando que será? Pera um pouquinho, isso aqui está começando a me ter um olhar um pouco diferenciado para essa criança. Eu não estou olhando para ela, eu não acho que isso não é só, sei lá, por exemplo, você vê que a criança está começando a querer levantar, né? Passar do sentado para o em pé, e ela usa um pouco dessa estratégia, porque ela ainda tem uma briga de agonista e antagonista, ela tem uma discussão muscular importante acontecendo com ela. Mas e aí? E nessa criança? Então, olha, isso não foi combinado, tá? Não, não Eu vou foi. falar uma coisa que você vai me entender perfeitamente. Como a gente trabalha há um bom tempo juntas, eu acho que a gente tem isso já bem alinhado mesmo. É porque eu vi pais entrando, tá? É? Pais entrando. Então, eles vão perguntar. Eu vou dizer o seguinte, façam a ENS, façam a escala Alberta, tá? Quem me apresentou pessoalmente a Joana Dera foi a Thaís, né? Através da Thaís que eu conhecia a Dera, né? E depois quem está levando adiante essa bandeira aqui no Brasil é justamente a Thaís e a Daphne, agora tem um livro, né? É engraçado que não foi combinado, mas a resposta passa muito por isso, Thaís. Eu acho que um paciente bem acompanhado nos primeiros 18 meses é um paciente que ele geralmente não passa despercebido. Tá. Por quê? Porque, como eu comentei, tem outras alterações além do tônus. E tem, por exemplo, a questão da dispraxia. E a dispraxia não é só o abotoar, o amarrar o sapato, comer com a colher, né? Tudo isso vai, na maioria, praticamente 100% dos pacientes vai ter um atraso. Mas, na verdade, ele é aquele paciente que os marcos motores podem estar atrasados ou a sequência do desenvolvimento é muito estranha. Ela é diferente, é atípica. Então, é o paciente que muitas vezes ele não engatinha. Se você coloca ele em pé, você falou com quanto? 1 ano e meio, né? Ele tem um bom desempenho, ele tem várias boa resistência, às vezes um bom recrutamento. Você vê que não é um problema de força muscular, ele se mantém. Mas é um paciente que nessa troca postural intermediária tem bastante alteração em vários deles. Então, a gente sabe que a escala Alberta tem uma sequência que é variável e as pessoas típicas variam aí pelos percentis, não é? Thaís, vocês já devem ter falado muito sobre isso, mas o paciente com TEA muitas vezes tem uma variabilidade muito maior, tem um número significativo de avaliações abaixo do percentil 25, então você começa a ver assim que tem coisas diferentes. E essa troca postural, ele não tem a mesma habilidade para explorar o ambiente nessas posturas intermediárias. Por quê? Porque existe uma questão que é da função executiva, que é de resolver problemas ambientais. Então, eu estou sentado, eu estou brincando com uma bolinha e essa bola rola. É um paciente que ele vê a bolinha, ela indo embora, e ele fica parado olhando, né? Então, a gente não vê aquela tentativa, por exemplo, de engatinhar, mesmo que ele caia de prono. Né? Ele vai para prono, ele vira, a gente sabe toda aquela exploração, né? Então, é um paciente que tem um repertório mais pobre, também general movements, né? Mas a gente vê nas trocas posturais um repertório mais pobre.
Tá, interessante. Tá? Então, mas você perguntou especificamente do sentar... Então, ou seja, Não. então, fazendo a síntese da tua pergunta, é antes do sentar em W, né? E é antes do ficar de pé. Acho que é porque você me perguntou quando. Quando isso começa? Quando que a gente vai começar a olhar? Porque a gente sabe, por exemplo, que a marcha, talvez, ela vai vir ali um pouco mais para frente, a marcha mesmo. E aí, talvez, esse andar na ponta dos pés, ele venha com uma outra visão. Mas o que talvez a gente já possa olhar para esse carinha e falar, opa, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção. Então, você me falou, talvez a variabilidade na hora que eu avalio. Então, eu vejo, esse cara tá num percentil alto, dali a pouco ele caiu demais, dali a pouco ele tá alto de novo, dali a pouco ele caiu de novo. Então, ele fica naquela situação de que ele falta estabilidade ou um platô, né? Falta uma situação de conforto, talvez na hora que a gente olhe. E você fez uma das vezes com a Dahai, você lembra dela falando assim, que é uma frase que eu e a Daphne a gente usa bastante, que é assim, se eu não visse essa criança mais, eu não me preocuparia. Não é uma criança que a gente fala assim, ah, beleza, se eu não ver nunca mais, eu não me preocuparia. Né? Talvez eu precisasse acompanhá-la mais vezes. Ela pode passar despercebida até 12 meses. Sim, Tá. ela pode passar despercebida. E aí, qual é o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui desse comecinho da vida, né? Dos primeiros meses. Dos primeiros meses, vamos falar, a gente está falando aqui dos primeiros 18 meses, né? Estou falando do acompanhamento com a EMS, tá? Com a Bebê, por exemplo. Até aqui nós estamos nessa parte, né? Escutar a família. A gente fala muito disso, né? Da escuta. Escutem o que as pessoas falam. Então, os pais vão referir algumas características que vão chamar a atenção de vocês, tá? Então, por exemplo, meu filho brincava de empilhar cubos, aquele brinquedinho que todo mundo tem, que é de borracha, um cubo, né? 3 cubos de cores diferentes. Ele brincava de fazer isso, e agora ele parou de fazer isso, e ele fica só sentado girando, ele ou ela, né? Um menino, uma menina. Sim. A gente fala muito dele, mas tem muita menina com TEA também. Sim. E as meninas passam muito despercebidas, então é importante eu falar das meninas também, né? E daí a menina brincava de empilhar ou de colocar na boca, trocava de mão, jogava e olhava para ver se a pessoa ia pegar, não sei o que e tal. E, de repente, essa menina fica sentadinha no chão e fica girando, 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 girando. E se deixar, ela fica girando aquele brinquedo por 5 minutos. Tá. E aquilo não incomoda. E se vem E ela não sai daquela estratégia. Ela não tenta, por exemplo, buscar... Por mais que digamos, ela girou e aí, dali a pouco, ela viu alguma outra coisa ali e ela foi lá. Não, ela ficaria ali naquele girar por um período mais prolongado, é isso. Por quê? Porque quando a gente fala do diagnóstico do TEA, nós temos o repertório pobre. Esse repertório pobre, se nós falarmos de uma criança um pouco maior, que está na idade escolar, né, em alfabetização, num adolescente, a gente pensa naquele interesse pobre repetitivo, né? Então, a gente tem no Atypical, por exemplo, lá na série, no filme, o cara que adora os pinguins. Ele quer falar tudo sobre pinguins e ele fica ali com hiperfoco na história do pinguim, por exemplo, né? A gente fala muito do TEA no apego à rotina, os horários, a dificuldade de mudar isso. Mas, na verdade, se nós olharmos para os pequenininhos, isso já é um interesse pobre e um gosto pela repetição, né? Então, isso já se nós pensarmos em desenvolvimento, nós sabemos que as questões subcorticais e extrapiramidais, elas vêm mais perto, a partir do primeiro ano de vida, né? Elas são mais exuberantes, mais óbvias, até porque o sistema piramidal está amadurecendo, né? Antes disso, ele está ganhando controle, força, né? Sim. Mas se a gente pensar, e claro, não só isso, estou falando disso, mas a gente pode falar de todas as outras regiões cerebrais, o que vão amadurecer depois, né? Mas já é uma red flag, né? Bandeira vermelha. Você fala, peraí, uma criança que empilhava 3 cubos e ela parou, e agora ela fica girando, ou ela fica jogando, ou ela fica batendo esse brinquedo, e a família começa a se incomodar. Então, a família troca de brinquedo e faz a mesma coisa. Tá na praia, senta na areia, pega a areia, deixa a areia cair, fica meio hipnotizada, sabe?
e fica Tá. fazendo. Enfim, por isso que eu falo da escuta. Isso vem de um jeito muito claro. Quando surge quando você ouve alguma coisa desse tipo, começa a acompanhar esse paciente assim, Tá. de perto. Não espera, assim, vamos ver, é porque os pais estão trabalhando, é a quarentena, está assistindo muito DVD. Assim, isso é bem característico de TEA e é Tá. muito atípico. Tá. Então a gente não consegue tentar olhar para essas pequenas diferenças. Eu acho que para o pai, Mari, que é o pai de primeira viagem, é mais difícil esse olhar, né? Porque ou o pai que teve uma criança atípica como o primeiro filho, teve esse segundo filho e aí ele não enxergou talvez isso. Eu vejo porque eu tenho casos de pacientes assim e que vieram desta forma, né? Então talvez esse primeiro filho, eu acho que talvez é normal. Se não tem o comparativo com uma outra criança, se acaba não tendo essa outra visão. Uma pessoa comentou aqui, Mari, que assim, nas crianças um pouco maiores, né, na físio, eles observam que um desabamento no pé, mas infelizmente quando solicitam uma avaliação, os médicos dizem que é normal e não encaminham para físio. Então, eu ia contar isso logo no começo. Já conto, você vai falar mais alguma coisa? Não, Fala, pode falar, pode falar. de um médico. Pode Eu falar. não vou polemizar, mas eu vou dizer que é um médico, assim, já é um senhor, tem muito tempo de carreira, né? Por isso que eu falo que essas coisas com a gente, profissionais do controle motor, da biomecânica, que entende o que é o movimento. Não adianta. O outro profissional, ele não estudou isso. Então, ele não vai conseguir detectar, né? Então, vamos lá. Eu estava acompanhando uma consulta, isso já tem alguns anos, e uma menina entrou para uma avaliação médica, entrou no consultório. Sim, era uma criança que tinha várias características de TEA. Porém, o médico foi naquele checklist de um jeito muito automático e começou a atribuir descrever como patológico algo que não era. Por exemplo, o médico tinha um tapete de sisal, sabe? Muito ácido. Tá. E aí era uma criança que tinha uma certa dificuldade sensorial, então com certeza o estímulo do sisal, mas em muitos de nós aqui que estão assistindo, pisar descalço num tapete de sisal não é uma coisa tão gostosa. Minha irmã, quando era pequenininha, você colocava o pé dela na grama, ela fazia assim. Isso, né? Não Então, para uma encostava criança por nada. pequenininha, a pele do pé é muito fina e tal. E a menina pisou no tapete de sisal e foi para a ponta do pé, e ele descreveu lá na avaliação que a criança tinha pé equino, andava na ponta dos pés, né? Porém, isso só acontecia quando o tapete era, sei lá, 1 m por 2, sei lá. Quando a criança explorou todo o ambiente e tal, apenas quando ela passava sobre o tapete de sisal. Então, olha como tem quando eu falo da interação sensorial, do back to basics, essa criança não tem os pés equinos, essa criança tem uma dificuldade de integrar essa informação, né? Essa informação entra com tudo. Nós sabemos que o tálamo não faz essa modulação nesses pacientes, e esse direcionamento para o córtex, e essa integração de áreas corticais, como faz em outras pessoas. Nós sabemos que existe um excesso de neurônios e menos conectividades, menos conexão. Então, é um cérebro, uma integração menor, diferente. Essa informação entrou com tudo, né? Então, é a aferência sensorial muito forte. Causou um incômodo. Uma modulação adequada e uma resposta adequada para isso. Ou até houve, porque foi então eu vou para a ponta do pé, porque eu vou ter menos aferência ruim. Isso tem que ter um olhar treinado para detectar, né? Então, não, isso aqui não é motor, isso aqui é sensorial, ela está usando equilíbrio, experiência, e aqui eu defendo, então, a interdisciplinaridade. Se neste momento não tivesse o físio e o médico juntos, parte da informação teria se perdido. E aí, talvez tivesse ou sido feito um diagnóstico errado ou um encaminhamento errado, enfim. A gente até, quando você falou agora, eu ia puxar lá na frente, mas já que você falou, vamos puxar agora, Mari. Você falou
necessidade de uma multidisciplinaridade, eu gosto da palavra transdisciplinaridade bastante, porque eu não me incomodo de que algum outro profissional fale alguma coisa em relação à parte motora, e eu também não me incomodo de falar outras coisas, porque eu acho que essa transição entre os profissionais é muito benéfica. Então, o que você acha? A gente vai falar do Sentado em W, a gente entra também em outras questões, enfim, mas você acha que o quê? A criança com TEA, ela precisa de quais tipos de acompanhamento? A gente sabe que tem vários fatores, vários setores, vamos pensar no cérebro como setores, vários setores aí que precisam ter um olhar diferenciado. E aí, quem seriam esses profissionais? Quais são esses caras que talvez tenham que fazer um acompanhamento com essas crianças para que elas possam ter melhor qualidade de vida? Que a família, eu acho uma coisa importante a gente comentar aqui, que a família possa ser amparada também, porque do mesmo jeito que é difícil para o profissional que está lidando, é muito difícil para a família, né? A família também tem que ter, a gente tem que centrar a questão da família. Eu gosto muito de falar da intervenção centrada na família, porque a família é o elo forte dessa história. É quem passa mais tempo com essa criança, é quem é o responsável por essa criança, então a gente precisa também ter esse olhar. Quem você acha que são esses profissionais que talvez precisam estar juntos e que precisam ter um olhar diferenciado e acompanhar essa criança por, sei lá, X tempo? Eu vou começar falando da família, então. Eu achei que você tocou num ponto importante. E eu vou resgatar uma conversa que eu tive na sexta-feira com a Andrea Werner, que é autora lá do Lagarta Vira Pupa, a mãe do Theo, e fala muito sobre maternidade atípica, né? O filho dela agora tem 12 anos. Ela fala, quando eu descobri que o meu filho era autista, meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma criança autista, e agora? O que eu faço e tal? Se a gente olha este relato, vamos agora contrapor a Vânia, que é minha colega aqui do Spectrum, né? Deixa eu já fazer esse parênteses. Então, eu trabalho juntamente com a fisioterapeuta Vânia Jorge, está aqui fazendo contribuições pelo chat. Super obrigada, Vânia. Se eu deixar de falar alguma coisa, por favor. Coloca aí que eu vou falando. Falar. E a Tarita Inoue e a Fabiana Sarilho. Então, somos 4 fisioterapeutas, formamos o Grupo Spectrum. Gostaria de fazer um pequeno parênteses muito rápido, dizendo que vamos fazer um curso que tem duração de 4 sábados, começa primeiro sábado de agosto agora. Uhum. Temos ainda algumas últimas vagas. Então, se você está assistindo aqui, está acompanhando, é fisioterapeuta, quer ouvir mais, ou conhece alguém que quer trabalhar com TEA, tudo isso vai ser falado de forma bastante detalhada no curso, porque o curso tem duração de 20 horas, então eu vou ficar detalhadamente. Então, aqui eu estou explicando de uma forma mais resumida. Sim, claro. Né? Mas eu acho que dá para contextualizar bem. Então, a Andrea falou, nunca vi um menino autista, voltando lá na história da Andrea Werner. Da família. Uhum. Isso. Mas, tem estatísticas que falam de 50 e poucos, né? Aí, recebe diagnóstico de TEA hoje em dia. Então, como que a gente nunca viu se é um para cada 50, um de cada 50, né? Então, tem alguma coisa errada, né? Então, o que tem de errado? O capacitismo. Então, se a gente não tivesse uma sociedade tão pouco acolhedora para as pessoas com deficiência de modo geral, certamente veríamos mais pessoas com TEA por aí, fazendo estereotipias por aí, né? As pessoas não ficariam constrangidas e ficariam tentando inibir essas estereotipias a todo custo, porque os outros vão ver. Participando dentro da sala de aula, você falou dos profissionais de modo geral da equipe, né? Sim, então, todos. Os profissionais de saúde e educação de forma geral. Eu acho que a gente tem que olhar para essa pessoa, né? Que é o ciclo de vida todo, vamos pensar no idoso lá com TEA, né? Gente, a pessoa vai casar, né? Vai ter a família dela. As pessoas esquecem que as crianças viram adolescentes, os adolescentes viram jovens adultos, os adultos viram adultos e dali a pouco viram idosos. Isso, então tem aquela outra série também bastante conhecida que é o The Good Doctor, né? Que o cara quer ser cirurgião, toda aquela polêmica, mas ele consegue ter um desempenho de muita excelência em alguns aspectos diagnósticos. Ele é melhor do que qualquer outro colega, porque ele tem uma super memória, ele tem uma super percepção espacial, então ele consegue ver o corpo humano e pensar para onde que virou a alça intestinal, né? Então, eu acho que é
um passatempo que eu recomendo para os Sim. fisioterapeutas, familiares que estão aqui acompanhando, acho que é bastante educativo também, né? Então, vamos pensar, na família se sentir bem, acho que você tem toda a razão. A família tem que estar à vontade, acho que é o primeiro passo. Onde ela estiver, ela está agora estamos com a pandemia, mas assim, ela tem que estar bem na festinha de aniversário, com a criança fazendo estereotipia, tem que estar bem na fila do supermercado, essa criança tem que estar bem, todo mundo confortável, o adolescente, quem for, na sala de aula, na atividade extracurricular, né? Tem muito relato de exclusão em atividades extracurriculares. Tá bom, teu filho faz o basicão aqui em sala de aula, né? Mas não vai fazer aula de capoeira, porque não vai acompanhar, porque tem um problema de coordenação, tem um problema de sequenciamento motor, não vai acompanhar. Quer dizer, Mas ninguém é vai nem isso? tentar. Mas a gente não vai nem tentar. Isso é tudo que você tem para oferecer, você não tem melhor para oferecer, é isso que você vai fazer, né? Enfim, então, eu acho que o profissional de educação tem que estar muito bem informado e muito bem treinado. Hoje em dia, felizmente, até com essa revolução que a gente está acompanhando de informação, tem acesso a tanta gente, né, Thaís, para o pessoal escrever, tirar dúvida, a gente recebe tanta pergunta sobre isso. Então, assim, perguntem, escrevam, pode escrever na nossa página, pode escrever para a Thaís, né? Perguntem, vamos trocar conhecimento e informação. E claro, classicamente, o paciente com TEA é encaminhado para o terapeuta ocupacional e fono, que na verdade já no diagnóstico já vai se falar da dificuldade de linguagem e da dificuldade de interação social. Então, para o psico também, e psico, a gente vai ter todo um debate de qual seria a vertente aí, mas a gente sabe que pela literatura, o ABA é o padrão ouro. Tá. E da equipe médica, tem pacientes acompanhados com, além do pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, ou todos esses, né? Todos esses médicos. Às vezes, em diferentes fases da vida, a pessoa tem demandas diferentes e pode procurar fazer acompanhamento com médicos diferentes, né? Não necessariamente todos esses médicos ao mesmo tempo. A gente sabe, tem bastante profissionais que estariam capacitados para ajudar essa população, né? Mas aí a gente pensa, então, o mínimo talvez fosse ter um físio, fono, TO e ter um acompanhamento médico adequado, e que aí foi como você disse, ou só o pediatra, ou o neuropediatra. Então, aí vai depender de várias coisas, né? Que a gente, enfim, depende da idade e tudo mais. Mas tá, é bom para ter uma ideia. E o psico, que eu acho que, na verdade, teve um comentário aqui, daqui a pouco eu vou subir os comentários, porque teve mais alguns lá no meio que eu acho interessante a gente falar. Um comentário que falou que, dependendo do nível, do grau do TEA, às vezes é até difícil para a família lidar, né? E a família, sim, precisa ter cuidado com a psico. Tem a questão da aceitação, que a gente, quando fala de maternidade atípica, a gente está falando da maternidade atípica, é difícil aceitar de qualquer maneira. Né? Não importa se é um grau super leve ou se é um grau super severo de qualquer situação que possa ter acontecido, não é fácil, né, lidar. Então a família tem que ser acolhida, né? Ela tem que ser escutada, ela tem que observar quais são as principais necessidades que essa família tem, o que pode ser feito para minimizar o impacto de todo aquele processo que vai vir no começo, já que passar em um monte de médico, passar num monte de terapeuta, avaliar, fazer isso, fazer aquilo, que a gente sabe que as famílias se estressam com tudo isso. Então, é mostrar também como que tudo isso vai ter uma repercussão positiva ali na frente, após todo esse período inicial, né, do diagnóstico e tudo mais, para que depois essa criança entre numa rotina. E é que nem você falou, quando ela for para a escola e ela fizer o período, o didático, né, e o contraperíodo, sim, que é a atividade extra e tudo mais, e o contraperíodo, esse contraperíodo ser uma coisa tranquila, no qual o pai não tem que se preocupar se ela vai estar sendo inserida ou não. Eu falo, Mari, a gente só tem que falar de inclusão porque ela não existe, senão a gente não precisaria falar dela. Então, assim, o pai não teria que se preocupar, né? De falar, será que meu filho vai ser incluído na aula de capoeira, no balé, no jazz, no, sei lá, em qualquer coisa? Não teria que se preocupar, porque isso já estaria acontecendo com tanta naturalidade. Não importa se essa criança tem movimentos estereotipados que fizessem com que ela tivesse mais dificuldade, enfim, para poder seguir aquilo. Mas eu acho que é importante a gente falar que acho que a acolhida da família é o primeiro passo para qualquer diagnóstico. A gente está falando do TEA hoje, mas é para qualquer diagnóstico, né? Que não é fácil.
Deixa eu comentar uma coisinha aqui, Mari, que colocaram. É... Tá. Tem uma pessoa que colocou assim: teve uma criança que passou por eles, né, na fisioterapia, com queixo de atraso motor desde os 7 meses. Agora, com 1 ano e meio, a mãe relata a regressão em relação à fala e à falha na interação com os pares. Né? É muito característico, então você acha que nessa idade de 1 ano e meio, talvez. Eu acho que com 7 meses, a criança, você chama pelo nome, ela olha, né? Ele, opa, dá aquela. Pode ser. Às vezes, quando você chama, não olha, mas você pode prestar atenção. Talvez ele esteja prestando atenção em outra coisa. Eu acho que é o momento que a criança está explorando, né? E que você leva ela em qualquer lugar, ela está assim, querendo descobrir tudo que está acontecendo. Mas talvez eu acho que ali 1 ano e meio o nível de concentração já mudou. Você acha que talvez nesse momento é importante a gente olhar em relação à fala? Então, você está dizendo assim, 7 meses tinha um desenvolvimento Um tipo... atraso. Ah, já com Um atraso. leve atraso, já relatava um atraso. Algum atraso? Algum atraso motor ou algum atraso de Motor. interação? Motor. Motor. Porque 7 meses a gente começa a pensar no controle sentado e na tentativa, né? Na vontade de engatinhar, né? Sim, ficar né? De mudar o apoio. Isso, barriga para baixo. A gente tem que pensar com 7 meses também daquelas reações de proteção, né? Caiz anterior tem que estar já bem bom, né? E começando a explorar o látero lateral, certo? Sim. Eu acho que com 7 meses eu olharia, além da EMS, né? Para essas coisas, né? Não sei se é isso que tem ou tinha de atraso. O Um que eu ano e costumo meio. falar é que com 7 meses, assim, só para não assustar às vezes os pais, às vezes o posterior, você pode ver, geralmente na foto a criança está toda equipada lá atrás. Né? Tem Claro. todas as almofadas lá atrás. Para frente, a gente já se sente mais seguro, porque assim, a resposta anterior tem que estar muito melhor do que a posterior. Isso. A posterior, esse cara ainda perde. A gente sabe que se a gente brigar com ele, ele vai perder. A gente ganha, né? Se a gente começar com tentar empurrá-lo, talvez ele perca. Então é só para os pais às vezes não se assustarem e falar: nossa, meu filho cai para trás. Calma. É normal. É normal. Nessa idade, é isso que se espera mesmo. Precisa de supervisão posterior, né? Se não precisar, é acima do esperado, né? É só para entender que pode ser que esse cara, então, é a hora que a gente equipa esse cara todo lá atrás, bota almofada, bota não sei o que e tal, né? Um tapete de EVA bacana, mas que para frente a gente já tem uma certa segurança de que essa criança, esse rapazinho, essa menininha já vai ter uma certa reação anterior, beleza? Tá. Só para deixar claro essa parte. Você tá... E eu lembrei de uma outra historinha para contar, tá? É uma criança que com 7 meses, é isso que você falou. Se você está conversando, porque o rosto humano e a voz dos cuidadores ali próximos, né? Os familiares que estão ali, são um estímulo muito interessante, né? Sim. Para um bebê de uma criança, sei lá, um bebê de 7 meses. E uma criança que se dispersa, se desliga e presta mais atenção no lustre ou no desenho da parede ou no vaso que está se movimentando, bate o vento e a folha da árvore balança lá do negócio. E a criança fica meio hipnotizada nisso também, fica com hiperfoco, né? O atencional nisso, por ter hiperfoco para o movimento. E a mãe fazia assim, vamos supor que a criança tinha um nome lá, né? Começava a cantar, né? Então, transformou a vida no musical. Tudo virava uma música, né? Então, agora eu vou tomar meu banho. A mãe tinha 1000 repertórios, sabe? É um banho tão gostoso. E vai pondo a criança na água, vai tirando... A criança se ligava. Por que essa criança se ligava quando era cantado e não se ligava só... Fulana, agora nós vamos tomar banho, tá na hora de tomar banho. Ai, que gostoso, vamos ver se a água tá boa, se a água tá muito quente, tá muito fria, né? Então, quando acessava pela música, né? Então, essa família, a vida virou um musical. Tudo, tinha música para tomar banho, tinha música para comer, tinha música para sair de casa, para entrar no carro, para sentar na cadeirinha e tal, né? E essa família recebia crítica. O seu filho não tem atraso de fala, de linguagem, porque vocês só cantam, não conversam com a criança. A criança já tinha tava 1 ano e pouquinho, e vocês só ficam cantando.
É claro, porque quando essa aferência entra como música, tem uma ativação maior Tá. biemisférica e uma conexão maior dos hemisférios cerebrais, portanto, uma resposta atencional muito maior, inclusive de cabeça, de direcionamento ocular, melhor resposta visomotora. Então, na verdade, esses pais, intuitivamente, tiveram uma ideia genial. Sim. Fabulosa, né? Que foi um super estímulo para o desenvolvimento motor da criança, né? E, num primeiro momento, o atraso de linguagem foi atribuído ao que era o tratamento, né? O resultado. Então, Thaís, a gente ainda tem, também é uma questão nossa ainda social, essa atitude de desmerecer a mãe, o pai, né, que está fazendo errado, que não está bom, que não colabora, que não é assim, né? Sendo que, como você muito bem disse, nós temos que trabalhar juntos. Sim. E tem um artigo nosso lá na página a gente fez um resumo de um artigo, está lá na página do Spectrum, você falou do diagnóstico, dizendo que os profissionais que primeiro... As pessoas que primeiro detectam que tem algo errado, algo de errado com a criança, são os pais. Principalmente Sim. A mãe, né? A mãe, sei lá, talvez... Existe, né, um vínculo forte, a gente sabe, né, dos primeiros meses, aleitamento, enfim, uma série de questões. Uhum. E a mãe percebe que tem alguma coisa errada. Vários casos que são diagnosticados, você já viu isso. Sim. Quando olha para trás, a mãe, o pai, eles dizem, não, mas isso, na verdade, desde tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando a pessoa vai olhar, né, ela busca. Retrospectivamente, tinha uma série de questões alimentares. Então, a história da atividade tátil, não só a gente falou dos pés, né, para ir para a ponta dos pés, Sim. mas também para o paladar, para as texturas dos alimentos. Uma criança que mudava a textura, mudava o alimento, a criança vomitava. Dificuldade, então, né, em relação à parte de introdução alimentar, que às vezes as pessoas falam, é super natural essa dificuldade. Tá, pode até ser normal essa dificuldade, mas ela tem que passar. Ela não tem que continuar, né? Você mudou a textura, mudou o tipo de alimento, a criança não come. Então, aquela criança vai comer purê, sabe? Aquelas coisas. Então, ela tem que ter um repertório até em relação a isso, né? Isso. E para pessoa com TEA, conforme o tempo vai passando, vai piorando muitas vezes. A comia melhor. E depois de um ano e meio, piorou. Então, muitas vezes acontece ao contrário, né? Em vez de expandir, vai restringindo cada vez mais, né? Eu vi que tem outras perguntas aí, perguntas específicas, né? Você quer falar alguma pergunta ou nós vamos... Eu vou fazer uma pergunta que vai abranger as duas e aí a gente já vai para o Sentar em W porque a gente falou demais, tá? Tá falando da indicação de órtese para as crianças com TEA, né? O que você acha em relação à indicação de órtese e tal, se é ou não, se procede, se deve ou não ser feito, se deve ser considerado isso. É o que eu falei para você no começo. Então, nós não somos técnicos. Então, será que toda criança que anda na ponta do pé, nós vamos colocar órtese? Como, quando e por quê? Eu acho que a gente entra naquela balança da fisioterapia, que é aquela balança clássica de mobilidade versus alinhamento e estabilidade, né? Uhum. É mais um clássico nosso do controle motor e da biomecânica. Eventualmente, eu vou sacrificar um pouco do alinhamento desse pé, porque eu quero mais mobilidade. Porque se essa criança... Por exemplo, colocar a criança para pular na cama elástica com órtese, faz sentido? É estranho, né? Assim, muito. É bem esquisito, né? Se a gente tentar, eu sugiro até que vocês façam o teste em vocês, né? Então, sobe na cama elástica e testa quanto precisa do quadril para pular na cama elástica com órtese. Pode ser das duas, pode ser articulada, ser a rígida. Vai com calma para você não quebrar a órtese, né? Se for emprestada, vai com calma, né? Não vai com tudo que você vai... pode ter problemas com essa estratégia, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido de facilitação motora. Então, o que eu quero estabilizar e o que eu quero facilitar? Eu quero fazer um super trabalho de quadril, eu quero isolar, eu quero que ele faça muita flexo-extensão de quadril. Esse paciente dá conta?
ok, se você está tranquilo com a tua conduta, Tá. tá tudo bem, né? Para um paciente que tem uma dificuldade sensorial importante na planta do pé, eu vou tirar toda a mobilidade, e é pequenininho, eu não vou desenvolver a musculatura intrínseca do pé, a musculatura plantar, né? Para uma pessoa que já tem problema de equilíbrio, tem um monte de artigo científico publicado mostrando que, inclusive, pessoas adultas com TEA têm, como eu falei lá no começo, dificuldades de ajustes posturais. Uhum. Eu vou isolar, paralisar, imobilizar a musculatura de tornozelo. Será que isso vai me deixar funcional para eu andar num terreno irregular? Será que isso faz algum sentido? Então, assim, a primeira coisa, muitas vezes o familiar fica um pouco aflito, porque diz o pé está desalinhado, o pé está torto, o pé não está legal. Mas eu acho que a gente tem que construir junto e ver quanto dá para ter tranquilidade de, às vezes, sacrificar um pouco o alinhamento em função de mais mobilidade, autonomia, tá? Então, eu não vou dizer coloca a órtese ou não para coloca. todo mundo ou não coloca a órtese para ninguém. Lembrando que entre a órtese rígida e nada, a gente tem vários recursos, né? A gente tem o enfaixamento em 8, a gente tem aquelas tornozeleiras com neoprene, tem a tira de Stutz, que ajuda a dorsiflexão. Tem vários modelos no mercado, eles vendem muito como para síndrome de Down, mas tem vários modelos no mercado para tênis, né? De cano alto, de diferentes, de couro, diferentes materiais que estabilizam o tornozelo. Então, vai lá nesse espectro do teu repertório fisioterapêutico e vai testando. Tem paciente com TEA que vai para cirurgia para fazer alongamento de tendão? Tem. Pensa bem, pensa junto com a família, com a equipe. Porque é um paciente que muitas vezes tem um quadro de hiperatividade, o tempo que ele vai ficar com gesso, se ele vai ter algum apoio medicamentoso depois para isso, porque vai ser muito aversivo. Como a história social, como é que esse paciente vai entender todo esse processo, isso faz sentido para ele, no contexto que ele está de desenvolvimento. Acho que tem também esse momento ótimo de fazer a cirurgia, e essa cirurgia tem que ser uma construção, não é uma avaliação assim, puf, e faz a cirurgia. E tem o Botox para TEA é bem polêmico, né? Tá. Porque o Botox a gente pensa para espasticidade. Sim, exato. Mas se a gente pensar que o Botox é usado para tratamento estético, para tirar a ruga, talvez faça sentido a gente indicar o Botox para a TEA. Eu recebi algumas perguntas já em inbox, né? Sobre o Botox, né? O bom do Botox, assim como para ruga, que se você faz o Botox e fica ruim, depois de 3, 4 meses o efeito passa, para o TEA também, né? Se fizer Botox, isso é bom, o pessoal vai lembrar do que eu estou falando. Se fizer o Botox e não tiver o efeito desejado por algum Dali a pouco vai passar. Exato, isso. Tá. Eu acho que a gente podia, Mari, falar um pouquinho só a respeito de sentar em W, porque a gente já está bem pouco tempo de acabar a live e eu acho que só para poder amarrar um pouquinho isso, porque a gente começou, então, da importância de saber que eles podem vir a ter o pé equino e quais são as circunstâncias que isso acontece. E agora falar de sentar em W, né? Que aí a gente está falando de um carinha que já está começando a ficar um pouquinho maiorzinho e tal. E aí? Tem um ponto importante aqui. Por quê? Porque muito do que eu falei para a marcha e para a instabilidade postural para a marcha vai servir para o sentar em W. Porque, na verdade, se a pessoa tem um tônus mais baixo, ou um outro aspecto que eu não falei, as pessoas com TEA, muitas vezes, têm uma resistência muscular mais baixa. Então, esse controle, essa manutenção antigravitária, não se dá. As fibras vermelhas lá, que fazem o controle postural, não tem o mesmo funcionamento comparado a uma pessoa atípica. Tem vários artigos publicados, tanto considerando a habilidade cardiopulmonar, né, circulatória, quanto muscular mesmo, de manter determinados grupos musculares, aqui estou falando dos antigravitários, muito tempo. Então, por exemplo, na postura sentada no chão. Né? Essa pessoa, então, como ela não vai ter essa mesma manutenção, porque ela já tem um ajuste, 50% já tem um ajuste tônico que não é tão bom. E aí tem uma outra porcentagem, não é totalmente quantificada na literatura por faixa etária,
mas muitos não vão ter a mesma resistência muscular. Então, eles vão começar a usar estratégias compensatórias também sentados no chão. São pessoas que têm um risco maior de desenvolver escoliose, são pessoas que podem usar as estereotipias para ajudar nesse recrutamento. Então, ele sentar em W, porque vai falar, ai, meu paciente só fica sentado em W, fica se balançando no chão. E eu não consigo. É claro, gente, porque se ele está já com uma dificuldade de se manter nessa postura, e ele gosta do estímulo vestibular, no caso, sim. Olha só, ele une o útil ao agradável, ele tem um menor gasto energético para ficar sentado no chão. Base tá aumentadona, tá jóia para ele. E ele consegue fazer um super estímulo vestibular, que ele consegue fazer uma super báscula de pelve sem cair para trás, que é o que você falou. Eu falei, muita coisa a gente acabou já falando, o raciocínio clínico, só faltou ligar mesmo, fazer a síntese do sentar em W. Então, essa é uma questão. Eu fiz uma revisão bibliográfica, eu posso até listar para todo mundo depois. E vai ter no curso, mas eu posso listar também. Tem um monte de trabalho de 2020, eu não lembro de cor, mas tem uma quantidade grande. Falando do tiptoe walking, então, de andar na ponta dos pés para o TEA, e bem menos proporcionalmente falando do sentar em W. Mas no sentar em W, daí como tinha praticamente nada de TEA específico, eu fui buscar em sentar em W de uma forma mais ampla. Então, estudos com escolares relacionaram, por exemplo, sentar em W aos pés planos. Então, por aí você vê que realmente tem um recrutamento menor, um tônus mais baixo, né? Porque já associou. E outra coisa que me deixou intrigada, Thaís, andar na ponta do pé e o sentar em W associado ao comportamento social. Correlacionado com a habilidade de comportamento social. Então, eu acho que a gente consegue fechar, né, com o tempo que nós temos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ampliando agora. A gente gosta de falar não só da família e sociedade, mas dessa nossa prática clínica ampliada e integrada. Quando vocês, profissionais que trabalham com movimento, né, não só os fisioterapeutas, melhorarem o controle postural do paciente que está sentado em W, vai ter um recrutamento melhor, ter mais equilíbrio, portanto, ele vai conseguir sentar com a perna esticada, perna de índio. Tem todas as cadeirinhas, né, os posicionadores aí que vocês também trabalham, né? E vai conseguir se manter. Esse paciente ele vai melhorar a interação social. E ele vai desenvolver mais habilidade cognitiva. Quando ele tiver, porque ele está na ponta do pé, como a gente falou, porque tem uma questão de uma estratégia postural, de um controle postural que não está funcionando bem, ou por componente sensorial, motor, né? Se ele melhorar essa estabilidade postural, ele vai conseguir processar esses estímulos ambientais de outra forma. E, então, com o nosso tratamento motor, né, focado na postura, no equilíbrio, no motor, nós vamos beneficiar outros aspectos e a qualidade de vida de uma forma mais ampla. Eu acho que aí vem para fechar mesmo, que eu acho que, por exemplo, então, o que significa tudo isso? O bom olhar para essa criança, né? Você começar a direcionar, então, sentar, você socializa, né? Você está igual todo mundo, você está na mesma situação. Então, você conseguir fazer isso, você já muda todo o aspecto social, cognitivo, sensorial, né? Educacional até mesmo, porque dentro da escola ela vai ter uma outra forma de interação. Então, tudo isso vem para fechar, para falar o quê? É importante a gente olhar para esse paciente, ver os aspectos motores envolvidos, sem deixar os outros aspectos que também vão ser de extrema importância, mas olhar e talvez começar a cuidar dele e trabalhar a reabilitação, né? O pessoal tem medo de falar reabilitação, mas trabalhar a reabilitação, trabalhar o tratar desse paciente desde novo, desde pequeno, porque isso vai ter um impacto importante. Isso, ou como você disse, assim que ele chegar, né? Porque ele pode chegar em diferentes momentos, né? Mas, de qualquer forma, o raciocínio vai ser esse, né? A partir de onde você pegou, considerando esse ciclo de vida, o que você pode fazer para melhorar esse recrutamento, melhorar, então, vamos lá, melhorar o sequenciamento motor, melhorar a percepção e integração das aferências sensoriais, melhorar equilíbrio,
melhorar a coordenação motora, melhorar o tônus muscular e essa resistência cardiovascular. Sempre que puder, acompanhe os marcos motores no começo da vida. Né? Então, acho que a gente conseguiu, a gente, claro, focou nas perguntas que são muito frequentes, do andar na ponta dos pés, do sentar em W, mas lembrem-se de que todos esses aspectos que eu falei são importantes na avaliação de todas as pessoas com TEA em diferentes faixas etárias. E que tem marcos motores importantes aí no meio que precisam ser observados, porque talvez não seja a ponta do pé ou sentar em W que vai determinar, mas que se a gente tivesse olhado, falando, opa, lá atrás teve uma outra coisa que me chamou a atenção, fica um pouco mais fácil de diagnosticar. Acho que é isso, Mari. Eu acho que foi ótimo. Acho que esclarecedor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar, acho que na página do Espectro e da Mari também, que ela tem a página dela de fisiopesquisadora. Isso, fisiopesquisadora, exatamente. Se alguém quiser, eu vi que ficaram algumas perguntas até sobre o Botox. Se quiser mandar lá, pode mandar. Na verdade, assim, o Botox não poderia tirar a percepção proprioceptiva do tornozelo, né? Então, acho que tem coisas bem específicas que eu acho que pode talvez mandar direto para a Mari, eu acho que facilita bastante, pode mandar para mim. Em 10 segundos, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Conversa bem com o médico. Qual é a dificuldade, qual é o problema dinâmico desse paciente. Testa com todos os calçados, as órteses, com meia, sem meia, diferentes pisos, temperaturas, texturas. Faz o mais completa que você puder a sua avaliação. Troca uma ideia com a equipe que vai fazer o Botox. E se errar, errei, foi demais, paralisou demais, né? Foi... Sim. Repensa para a próxima. E aí também o tempo a gente sabe que é curto, que dali 3, 4, sei lá, 6 meses no mais, tardar. Já acabou o efeito do Botox e vamos fazer de uma outra forma. Ótimo. Acho que é isso aí. Mas muito obrigada, Mari. Acho que foi fantástico. Eu vou deixar gravado, gente, na página. Aí a Mari depois compartilha, tanto pelo Espectro pelo dela. E aí a gente vai se falando. Obrigadão, viu? Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Tendo dúvida, ficamos à disposição. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Beijão. Tchau, tchau.